Som. Você me ouve. E agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui para a gente resolver juntos uma questão do if-su. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo de um eixo x e o comportamento da sua posição x em função do tempo t foi representado em um gráfico ilustrado na figura. Quando um gráfico cruzar o seu caminho, interprete como se fosse um soneto. No eixo vertical, a gente tem a posição em metros e no eixo horizontal, o tempo em segundos. A gente já pode ver que esse gráfico conta uma história pra gente, né? Vem cá, nesses primeiros 3 segundos de movimento, a posição foi de 5 para 15 e a posição aumentou linearmente, com cara de reta. Depois, entre os instantes t igual a 3 e t igual a 6 segundos, a posição ficou constante, igual a 15 metros. E no final, a gente tem a posição diminuindo também linearmente. Ela começa ali na posição 15 e essa posição ela vai terminar no instante de 10 segundos, ali por volta dos menos 13 metros. Então a gente tem uma história sendo contada aqui. O exercício fornece para a gente 4 afirmações e o que ele quer é que a gente identifique quais dessas afirmações estão corretas. Bom, para resolver esse exercício, a gente podia ir direto afirmação por afirmação, testando cada uma delas e marcar a alternativa. Mas como é uma questão relativamente mais simples quando comparada a outras questões de análise gráfica, eu quero propor para você uma coisa diferente. A gente vai analisar cada trecho, fazer um raio-x completo, assim a gente aproveita para revisar algumas coisas de cinemática e aí sim, a gente vai dar uma olhada nas afirmações. Bora lá? Vamos começar com o primeiro trecho. A primeira etapa do movimento dessa partícula é o pedaço que eu destaquei para você em verde no gráfico. Bom, o que a gente tem aqui? A posição aumentando com o tempo e aumentando com cara de reta, uma reta crescente. Agora a gente vai lá nas nossas aulas de cinemática para lembrar o seguinte: quando eu tenho o gráfico da posição em função do tempo e esse gráfico é uma reta, ele está escondendo uma função de primeiro grau. E isso acontece quando a partícula tem velocidade constante. Quando a partícula está descrevendo movimento uniforme, um movimento que acontece com velocidade constante. A gente pode ir até além. Como nossa reta aqui é uma reta que sobe, uma reta crescente, a velocidade nesse intervalo de 3 segundos vai ser uma velocidade positiva. E a gente pode calcular essa velocidade. Vem cá, lembra que velocidade é ΔS por ΔT? Então a velocidade nessa primeira etapa vai ser a variação da posição na primeira etapa pelo intervalo de tempo que passou. Vem, a velocidade na primeira etapa, posição final, está ali no 15, né? E a posição inicial, 5. 15 menos 5, o intervalo de tempo, 3 menos 0. 15 menos 5 dá 10. 10 dividido por 3 vai dar 3,333. Vai dar uma velocidade de 10 sobre 3 metros por segundo. Aqui a gente tem a prova que a velocidade deu positiva. E quando a velocidade é positiva, a gente pode trazer um vocabulário para cá. Velocidade positiva indica que o corpinho está andando a favor da orientação da trajetória. Então, nesse trecho, a gente tem um movimento chamado de progressivo, porque a velocidade é positiva. Então, aqui o corpinho faz movimento uniforme progressivo. E isso porque a velocidade nessa etapa é uma velocidade positiva maior do que zero. Beleza? Fizemos a análise técnica da primeira etapa do movimento. Vamos agora para a segunda etapa, o trecho azul. E essa segunda etapa vai ser a mais fácil da gente analisar. Sabe por quê? Porque nessa segunda etapa, eu olho para o gráfico e eu vejo que não tem variação da posição. O corpinho fica do tempo 3 segundos até o tempo 6 segundos na posição 15. A posição é constante, ela nem aumenta nem diminui. Se a posição é constante, é porque o corpo está parado. Entre 3 e 6 segundos, a gente não tem movimento aí. O cara está em repouso. E nesse pedacinho aqui, a gente vai ter uma velocidade igual a zero. Velocidade na segunda etapa igual a zero. Beleza? Bora fechar? Terceira e última etapa. Na terceira etapa, a gente olha para o gráfico
e percebe que a posição está diminuindo com o tempo. E diminuindo com cara de reta, né? A gente tem aqui uma reta decrescente para descrever essa última etapa. Quando a posição varia com o tempo, com cara de reta, função de primeiro grau, tem um sorvete aí. Isso aí é movimento uniforme, um movimento feito com velocidade constante. Então, nessa terceira e última etapa, mais uma vez vai aparecer aqui um movimento uniforme. Podemos falar mais. Como a nossa reta é decrescente, ela desce, a velocidade aí vai ser uma velocidade negativa, indicando que o corpinho está indo contra a trajetória. Vamos calcular essa velocidade? Vem cá. A velocidade na terceira etapa é a variação da posição na terceira etapa pelo intervalo de tempo. Posição final menos posição inicial pelo ΔT. No nosso gráfico ali, né, parece que a posição final está ali entre menos 10 e menos 15. Você podia colocar menos 12,5. Eu vou colocar menos 13 só para arredondar. O exercício nem pede valor, a gente está aqui só de curioso. Então a posição final é menos 13, enquanto que a posição inicial era o 15. Então vai ficar menos 13, menos 15, dividido por um intervalo de tempo. O intervalo de tempo é do 6 até o 10 segundos, né? Passaram-se aí 4 segundos. Em cima vai dar menos 28, dividido por 4. Uma velocidade negativa de menos 7 metros por segundo. Como a velocidade é negativa, a gente pode trazer aqui um adjetivo para o movimento. Essa partícula, além de fazer movimento uniforme, ela faz movimento retrógrado. Ela está voltando na trajetória e isso é indicado por um valor negativo da velocidade. V3 é menor que zero, velocidade negativa é sinônimo de movimento retrógrado. Raio-x completo, agora a gente vai dar uma olhada nas afirmações que foram feitas pela questão. Primeira afirmação. Entre os instantes 3 segundos e 6 segundos, a partícula realizou movimento uniforme. Entre 3 e 6 segundos, a gente está falando do pedaço azul do nosso gráfico, a segunda etapa. Na segunda etapa não teve movimento. A posição constante indica que o corpinho está em repouso. Não tem como ser movimento uniforme aqui. A primeira afirmação está errada, jogamos fora letra A e letra B. Vamos para a segunda afirmação? Entre os instantes 0 e 3 segundos, a partícula realizou movimento acelerado. Entre 0 e 3 segundos, a gente está falando da primeira etapa. E na primeira etapa foi movimento uniforme, movimento com velocidade constante, movimento que acontece sem aceleração. Não tem nada de movimento acelerado aqui. A segunda afirmação está errada e assim a gente acabou de descobrir qual é a alternativa correta, a letra D. Só para a gente ficar em paz de espírito, vamos avaliar a terceira e a quarta afirmação. Terceira afirmação. Entre os instantes 3 e 6 segundos, a partícula estava em repouso. Entre os instantes 3 e 6 segundos, é o pedaço azul. A posição não varia com o tempo. A partícula estava em repouso. A terceira afirmação está correta. Quarta e última afirmação. No instante 8 segundos, a partícula estava na origem do eixo X. Vem cá, dá uma olhada no gráfico. Para o tempo de 8 segundos, a gente tem o nosso gráfico cruzando aqui o eixo horizontal. Isso está indicando para a gente que a posição da partícula no tempo igual a 8 era 0. A partícula no instante 8 estava passando pelo x igual a 0, pela origem da trajetória, ou a gente ainda pode falar pela origem dos espaços. A quarta afirmação está correta e assim a gente comprova que a letra D é a nossa alternativa. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!